Tá, então, primeiramente, se você gosta aí de programação funcional, gosta de Nix ou de alguma coisa assim, talvez de Lisp, dá uma entrada aí no servidor que tá na descrição, que é o servidor de programação funcional, que a gente tá tentando chegar em 1.000 pessoas para conseguir deixar o servidor público. Ok? Dá uma ajuda aí, talvez para engajar o vídeo, dá um like, comenta aí que você ajuda demais. Eu só tô criando esse vídeo aqui para poder relatar a minha experiência com Nix. Eu já tô usando o Nix aqui desde julho de 2025, e já vai fazer uns 5 meses, né? E eu já usei algumas outras distribuições de Linux. Né? Eu já usei aí, sei lá, eu já usei o Arch Linux, eu já usei o Pop! OS, eu uso o Ubuntu, eu já usei... Nossa, várias distribuições, já deve fazer 1 ano e meio que eu tô usando Linux. E nesse tempo, o NixOS se tornou, assim, a melhor experiência que eu tive. Eu gostei muito da fase em que eu saí explorando várias distribuições, mas quando eu cheguei nessa, eu não consegui mais sair. Porque ela é simplesmente incrível. E eu não consigo perder o hábito de estar nessa distribuição. É impressionante. E eu queria compartilhar contigo por que pra mim essa distribuição é incrível, por que pra mim ela dá tão certo. Porque eu acho que com isso você pode tentar pra ti. Então, assim, acho que todo mundo fala do NixOS que ele é uma distribuição em que, bom, você configura tudo nesse arquivo e parece um JSON em que você vai colocando coisas e vai colocando atributos, né? Talvez não é bem um JSON, você não bota isso aqui entre aspas, não sei. E você vai só colocando, ativar isso, enable aquilo e tal. E daí no final você tem tudo naquele arquivo de configuração. Muita gente fala, em um arquivo só e tal. E cara, isso é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa legal. É muito prático de você configurar. Você tem ali um package assim, que você vai dizendo o que você baixa, o que você não baixa. Você vai baixando os programas que você precisa. E depois disso, uou! Simplesmente... Então o sistema tá lá. Quando eu tava na minha fase de ficar desinstalando e reinstalando vários sistemas e testando muita coisa, toda vez que eu instalava, tinha uma dor de eu ficar, tem que baixar isso de novo e aquilo, e tinha uma lista de coisas que eu ia fazer. E quanto mais eu ia avançando como usuário Linux, mais eu tinha que ter trabalho, porque eu tinha que mudar as configurações, eu tinha que, sei lá, eu tinha que botar os scripts, instalar, blá blá blá, botar binário, download. E às vezes era muito chato, era um saco. E alguém vai falar, tá, mas você podia guitar tudo e ficar baixando e tal, não sei o quê. Mas ainda é muito chato. Seria bom se fosse instalar de dedo, se tivesse um trabalho só. E Nix foi isso pra mim. Eu tô usando um laptop, né, um notebook e o desktop. E as duas configurações são quase idênticas. São praticamente idênticas. A única diferença é esse hardware configuration, que esse aqui tá pro meu PC. Inclusive eu não sei se aqui tá vazando alguma coisa, eu espero que não. Provavelmente eu vou cortar essa parte. Então só essa parte aqui de hardware configuration, que eu configuro o meu hardware, basicamente, e é isso, não tem muita coisa para se fazer. E assim, eu tenho os mesmos aplicativos, eu tenho as mesmas configurações, eu tenho o mesmo Neovinho, eu tenho o mesmo áudio, eu tenho o mesmo sistema, eu tenho o mesmo Window Manager, é tudo igual, é tudo idêntico. Quando eu mudo um, eu consigo mudar o outro. Eu, sinceramente, ainda não sincronizei os dois, para eles usarem literalmente o mesmo pacote através do Git. Na verdade, eu tenho 2 repositórios, um para o notebook e o outro para o desktop, e eu que vou lá manualmente no Git, olho e vou trazendo as coisas e vou mudando. Às vezes é legal porque tem coisas que eu quero ter no meu desktop e não no meu notebook, como é Steam. Mas usando o Nix eu já deveria ter uma forma de lidar com isso, entendeu? Eu só não aprendi ainda, confesso, e um dia eu vou chegar lá. Essa coisa de reproduzibilidade, ela é tão incrível que você consegue baixar uma máquina virtual e você consegue testar sua configuração escrevendo ela pouco a pouco e chegar num ponto em que tá confortável. Imagina que essa é a minha máquina virtual. Eu vou lá, copio o meu barra etc no NixOS, colo e uou! Agora eu tenho uma cópia exata. Então, testar o Nix numa máquina virtual é totalmente viável. É totalmente viável porque se você gostar, se você estiver entendendo, conseguindo fazer, você só coloca no seu sistema. Você não precisa realmente ir até o final para saber se você quer usar. Não precisa colocar e etc. Agora, uma coisa que eu vejo muita gente não entendendo sobre o Nix é a galera trata Nix como se fosse um sistema operacional, e não só isso. Né? Existe essa imagem aqui bem legal, que é tipo assim, todas essas coisas são Nix, mas nenhuma delas são a mesma coisa. Existe uma linguagem de programação, que é uma linguagem de domínio específico, uma Domain Specific
Specialized, sei lá, Language. Existe o NixOS e existe o Nix Package. O Nix Package é escrito em Nix, é DSL, e o NixOS é uma distribuição baseada em Nix Packages. Todas as coisas são e usam Nix. Mas o Nix é, essencialmente, lá no core dele, ele é uma linguagem. Então isso aqui, na verdade, quem falou isso pra você que são um JSON, isso aqui não é um JSON. Isso é uma linguagem que se parece até muito com Haskell, né? Ele tem esse repo aqui, que eu consigo escrever coisas, eu consigo definir funções. Acho que nem é assim, não. A função é igual a... Como é que faz lambda? Acho que é xy para... Ah, lembrei. Você bota assim, né? xy, x mais y. E agora eu posso aplicar a função no 3 e no 4. Olha só que legal. E essa função só tem tipos muito simples, porque é uma linguagem feita para você lidar com, sabe, com sistema operacional, com pacotes, com versionamentos, com containers, com essas coisas. Então, você tem, sei lá, inteiro, flutuante... que ele não está escrevendo como flutuante porque não tem nada. Você tem string, você tem caractere. Acho que não tem caractere não, tem caractere? Não tem caractere, só tem string mesmo, é isso. Você tem string e você tem tuplas também. E não escreve assim, aparentemente, acho que... Sei lá como escreve, deve ter um jeito de escrever dupla. Mas tem uma forma... Ah, não tem dupla, tem lista que se escreve assim. Isso, agora sim, tem lista. Não bota vírgula na lista. E tem a coisa mais importante, talvez, que a gente mais usa, que são conjuntos de atributos. Então você consegue definir um conjunto de atributos dizendo quem é quem. Então x pode ser o 3 e o 4, o y... Acho que é assim. O y pode ser o 4. E aí esse aqui passa a ser um conjunto de atributos em que a gente definiu assim, ó. Pronto, olha só, esse é o conjunto de atributos. E eu consigo vir aqui e dar um ponto x, ó. E ele pegou o 3, veio aqui e pegou o 4. Olha que legal. Então, eu posso criar uma função assim, sabe? Eu posso criar uma função que ela recebe um x e um y. Ela recebe um conjunto de atributos, sei lá, não sei como é que eu vou escrever isso. E ela retorna x mais y. Será que isso aqui funciona? Acho que não. Talvez você botar um vírgula. Não funcionou! Tá, então essa função, essa lambda aqui, eu poderia aplicar ela no 3, no 2, deu errado. Mas se eu botar um conjunto de atributos que por acaso tem um x e tem um y... Ai, meu Deus do céu, eu tô sofrendo aqui com a sintaxe do que eu tô querendo mostrar. Pronto, olha só, funcionou. Então, o que esses arquivos são, na verdade, são funções, ó. São funções que recebem conjuntos de atributos. Tá vendo? 2 pontos, igualzinho eu escrevi aqui. E aí eles estão... Quem são os argumentos que eu estou passando para essa função que eu estou definindo? São esses argumentos aqui que eu estou botando aqui dentro. São conjuntos de atributos, diante de conjuntos de atributos, e todas essas coisas o Nix vai saber lidar. No começo você quer muito lidar com um arquivo só que, tipo, não é legal. Eu sei que dá uma vontade, nossa, eu vou configurar tudo no arquivo só, mas... Você não escreve código num arquivo só. Você gosta de separar, e é bom separar, ajuda a separar. Inclusive ajuda quando eu vou copiar, ou quando eu vou, sabe, quando eu vou copiar a configuração minha ou de outra pessoa, ou quando eu vou mostrar pra alguém alguma coisa, ou mudar um detalhe. É muito mais fácil eu ir lá e procurar só o que eu quero. Procurar só o teclado, só o home, só o áudio, só aquela coisa que eu quero. E, bom, o Nix ele consegue me permitir fazer isso muito bem, porque... O que ele faz quando ele avalia uma dessas funções é aplicar essa função nesse argumento e o resultado dessa aplicação é um novo conjunto de atributos. E aí então eu tenho um conjunto de atributos em cada um desses arquivos Nix, eles cospem um conjunto de atributos. No final, quando ele termina de cuspir todos os conjuntos de atributos, todos eles... Né? O que ele faz é juntar eles, é concatenar o conjunto de atributos. Se algum dos atributos for diferente, você fala que é true, você fala que é falso. Eu não sei como unir isso. Erro. Ele dá erro. Mas se os dois disserem que é true, tá tudo bem. Isso é fantástico, porque quando eu tô lá no meu Nelvin, eu crio uma configuração que eu falo pra ele que eu preciso do xclip, do fzf, do yas, do lazygit, do hipgrep para ele funcionar. Essas coisas já estão instaladas nos meus pacotes, mas eu deixei lá mesmo assim, porque no notebook, se eu copiar e colar o Nelvin e não tiver um desses pacotes, ele vai instalar. Aqui dentro, se ele já tiver, ele só, já tem. E aí ele sabe como ligar, ele sabe como unir. O conjunto de atributos tem essa variável chamada system, environment.systemPackages, né? Ou seja, environment é um conjunto de atributos que é uma lista, e daí ele concatena as duas listas, né? Tentando ver se não teve nenhum overlap, talvez. Aliás, essa coisa do overlap é meio complicada, mas se você botou o mesmo cara da mesma forma duas vezes, sei lá, escrevi, sei lá, Yasi aqui, e eu escrevi Yasi aqui, tá tudo bem. Ele funciona numa boa. Tá? E aqui eu consigo configurar e ver tudo que está baixado. Uma coisa muito legal também é a questão do rollback, né? O Nix ele tem versões.
Então o Nix ele tem versões diferentes, né? Tem até um comando que a gente pode apertar aqui para rodar, que ele mostra quais são as versões que a gente tem, que é o Nix Rebuild List Versions. Não é esse não. Nix Rebuild List Generations. Ah, cara. É esse aqui, cara. NixOS. Esse é do NixOS, tá bom. Ele vai listar todas as gerações que eu tenho. Então pensa que sempre que você cria uma versão nova do Nix, ele acaba... Ele, sabe, eu não instalo uma coisa. Aqui, pronto, eu tenho essas 300 e poucas versões do Nix. Olha isso aqui. E cada uma delas era diferente. Sempre que eu mudo uma coisinha, eu dou um comando no meu Nix, que no caso eu uso NR, ele rebuilda meu sistema, ele cria um sistema novo, uma nova versão. E ele deixa lá salvo. Essas versões salvas são inteligentes, elas percebem as coisas iguais, elas funcionam com ponteiros. Então, ele não fica criando várias cópias, ele é esperto. Mas ele é esperto para fazer uma outra coisa muito legal. Então, por exemplo, eu uso bom, o Window Manager aqui que eu tô trocando de tela e tal, que chama Xmonad. E minha configuração do Xmonad, cara, ela precisa do Haskell, de coisas de Haskell. Mas talvez a versão do Haskell que eu tô usando, ela não é compatível com a versão que eu preciso pro meu Xmonad. E na verdade, tá tudo bem. Porque quando ele percebe que a versão é diferente, o que ele faz é baixar 2 vezes em 2 containers diferentes e usar cada uma para uma coisa. Então eu posso ter uma versão do Haskell para programar, uma versão do Haskell para o meu sistema, e ele não quebra, como ele quebrou uma vez no Arch Linux, porque eu precisei mudar a versão para o projeto e eu fui burro e eu acabei quebrando o meu Window Manager e, bom, foi horrível. Mas aqui não quebra, aqui é realmente inquebrável. Se eu conseguir quebrar alguma coisa, na hora que na hora que eu estou iniciando o sistema, eu escolho em qual versão eu vou estar logando. Então, para mim, tá sendo muito tranquilo. Eu já quebrei algumas vezes e precisei voltar a versão e realmente me salvou bastante. Agora, o que realmente me salvou nesse mundo de criar versões e de ter backups e tudo mais, na verdade, foi outra coisa que eu não vejo muita gente falando, que é o Git, cara. Cara, você integrar isso aqui com o Git, uau, isso é incrível. Eu crio branches diferentes. Então, antes eu usava i3. Né? Então, se eu for aqui no meu main e voltar um pouquinho, vai ter o tempo que eu usava i3, teve um tempo que eu usava Plasma e por aí vai. E, bom, eu não troquei de uma vez. Eu tô lá vivendo o meu semestre, mexendo nas coisas e tal. E nesse ponto em que eu tô mexendo, ó, i3 Little Changes. Então, eu usava i3, né? Na época que eu fui tentar trocar pro Xmonad, eu não tava conseguindo. Então, o que eu fiz? Eu criei uma branch para ir tentando colocar o Xmonad, às vezes ela não iniciava, às vezes dava bug, quebrava outras coisas e tal, mas aí chegava o professor e falava, eu preciso entregar um trabalho até amanhã. E o que eu fazia? Eu dava um git switch, né, e trocava para branch main. E na hora que eu troco para branch main, o que acontece? Ele transforma os arquivos que estão aqui no /etc/nixos. Ele transforma todos eles de volta na minha configuração. E aí eu dou um rebuild e pronto, eu estou de novo no sistema que funciona. Entrego o trabalho do professor e volto mexendo na minha configuração. Então, eu tinha um problema que era muito chato, que eu queria mexer no teclado, em que eu tinha que usar o teclado que eu estava configurando para configurar ele. E aqui não. Aqui eu posso rebuildar o sistema no main e ficar mexendo nele no branch. E aí, se der algum problema e ele não conseguir construir, ele não troca, ele não quebra, ele não troca. Ele fica dando erro. Se em algum momento ele não der um erro de compilação, ele compilar, ele rodar, ele criar o sistema, mas se o teclado estiver bugado, cara, no pior dos casos, eu reinicio o PC, volto uma versão, acabou, tá feito, sabe? Eu não vou perder o sistema, é muito prático nesse sentido. Eu acho que uma das maiores dores do Linux é essa. E tendo o Git incluído nisso, você se sente muito seguro para poder explorar. Então, quando eu estou em outro sistema, eu sou meio traumatizado, né? Eu já quebrei muita coisa muitas vezes, é normal passar por isso, mas você fica meio traumatizado, você fica com medo de explorar. Você fala, ai, será que eu testo essa coisa? Porque pode dar errado, pode dar muito problema. E aí você faz 1000 coisas diferentes, você tem várias ferramentas para tentar mitigar esse problema, mas esse problema tá lá, esse problema é que se você fizer alguma besteira, se você apagar alguma coisa, você pode quebrar algo que você nem viu, que você nem olhou direito. Isso aqui não vai acontecer. As instalações que ele faz, na verdade, elas ficam num /nix store. E aqui dentro estão as instalações dele. Aqui dentro. Ok. Obrigado por me proteger, amigo. Então, aqui dentro ficam as instalações dele. Né? E ali dentro, ele vai fazer o management para mim. Então, quando eu tirar ela aqui do pacote, quando desinstalar algo, é ele que vai desinstalar para mim. Eu não preciso ficar lembrando de tirar o meu lixo. As coisas que eu instalo no meu computador não sujam o meu sistema. Elas não sujam o meu sistema porque eu consigo
Eu consigo ter um controle total sobre elas. Eu consigo estar sempre olhando elas e dizendo, olha só, eu não quero mais isso. Eu sei que ele vai lá excluir. Eu não preciso lembrar de ir na pasta tal e ver o lixo que ela criou, porque ele cria containers. E ele mesmo exclui os containers. Então, ele não suja minhas pastas, não cria um ponto binário. Fica tudo bem. Tem aplicativos específicos que vão sujar o seu computador e vão criar pastas e tudo mais. Mas são um ou outro bom, você conhece eles, porque não são todos, e você pode ir lá e apagar. Alguma outra coisa legal é que você, na verdade, até pode instalar as coisas normalmente. Tem muita coisa que eu instalei não inteiramente pelo Nix. Embora o pacote eu instalei pelo Nix, né, as configurações eu não fiz no Nix. Eu posso fazer configuração no Nix, como eu fiz, por exemplo, a do Home. A do Kanata eu consegui colocar aqui dentro para mexer no meu teclado, né? Meu teclado ele tem um layout bem legal. Mas ainda assim, tem configurações, tem coisas que você quer instalar e você quer colocar no seu ponto config. E a minha resposta é: por que não? Você pode instalar as coisas como se fossem um Nix normal, vir aqui, colocar e mexer, porque você não é obrigado a instalar tudo no jeito Nix, né? E aí, então, você tem o poder de lidar com tudo como você sempre lidou. Você tem o conforto de fazer isso. Você não precisa já chegar e fazer tudo do jeito Nix. Cara, chega no Nix, mexe, configura no config.configuration.nix, vai colocando as configurações como você sempre fez. E daí você vai pouco a pouco colocando elas aqui dentro do Nix. E sempre que você coloca aqui dentro, você sabe que ela não vai quebrar, que ela não vai dar problema e que o Nix vai cuidar da questão das versões. Né? Essa questão das versões, se você não tem medo, é incrível também, porque você consegue usar pacotes muito mais unstable do que você usaria sem nenhum problema. Né? Inclusive, o Nix tem duas ferramentas muito incríveis, né? Acho que as últimas duas que eu vou falar que são o Nix Shell e os Flakes. Cara, o Nix Shell por si só ele é incrível, principalmente para quem usa Haskell. Cara, se você usa Haskell e não usa Nix Shell, cara, você precisa conhecer isso aqui, cara. Então, eu uso o Nix Shell aqui, eu tenho um projeto chamado Snake SDL2 e nele eu tenho um arquivo chamado Nix Shell, shell.nix. Cara, nesse arquivo chamado shell.nix, eu basicamente estou dizendo o que eu preciso baixar. Esse pacote aqui SDL2, eu mandei o Cabal instalar e o Cabal não conseguiu. O Cabal não conseguiu, ele dava erro. Mas, se eu instalar ele como pacote, né, de Haskell SDL2, ele consegue. Porque acredite se quiser, você consegue vir aqui nesse Nix Search e você consegue aqui dentro baixar, então, os pacotes de Haskell. Vamos ver aqui um pacote de Haskell. Haskell Packages. E os pacotes de Haskell que estão quebrados lá, você está tentando baixar, sei lá, do Hackers, não sei, você vai conseguir baixar aqui. E eles vão funcionar. Isso é fantástico, e você vai ter acesso a eles, etc. SDL2 Haskell. Deixa eu ver se eu tô escrevendo errado. Haskell Packages, SDL2, ó, tá funcionando. E você consegue usar os negócios. Cara, isso é fantástico. A praticidade dele seria você dar um Nix Shell, ele roda o Shell Nix lá que você tem, e ele configura ele aplica configurações de variáveis de ambiente, ele printa coisas na tela quando termina, se você colocar, instala aqueles pacotes que você não está conseguindo instalar globalmente, você não quer de fato instalar globalmente. E aí então agora você tem acesso só nesse environment. Quando você sair desse environment, você não tem. O Nix Shell ele é tão fantástico que na verdade você tem como baixar um pacote para testar. Então olha só que legal, eu vou tentar baixar aqui o Calcei, usar o Calcei Oi, Mu, que é a vaca diz Mu. Ele não conseguiu, cara. Mas se eu der um Nix Shell Calcei, ele baixa o Calcei. Ah, claro que não conseguiu, não é assim o comando. Mu. Pronto, ele não sabe. Mas se por acaso eu baixar ele aqui do Nix Shell, aqui dentro eu tenho o Calcei, ó. Calcei Mu. Mas se eu abrir um outro aqui do lado, ó, não existe, ele fica só nesse environment. Eu containerizei, sei lá, essa coisa que eu baixei. Então você pode usar esses containers, inclusive por saúde mental, sabe? Eu, por exemplo, eu não... Tudo bem se tu usa algum editor do JetBrains, eu não gosto, eu não quero ter no meu PC um editor do JetBrains porque eu não gosto, eu não me sinto bem. Eu tô falando daquele IntelliJ, cara, eu não sou muito fã do IntelliJ. E se eu precisar dele porque um professor exigir, sei lá, usar o Eclipse ou alguma coisa assim na universidade, o que eu faço então é que eu posso instalar ele. Eu instalo ele com o Nix Shell, eu deixo o Nix Shell pronto, igual eu deixei esse aqui, esse do shell.nix. Né? Eu deixo ele pronto lá e quando eu precisar usar ele, eu rodo, uso. Quando eu terminar a matéria do professor, eu excluo o Nix Shell. E ele vai excluir para mim todos esses programas. Eu não preciso ter esses programas instalados no meu PC. Essa é a magia do Nix Shell, né? E aí o Nix tem uma coisa mais recente, uma coisa mais legal,
sei que eu tô falando muito, mas enfim, que são os flakes. Com os flakes eu consigo controlar, eu consigo ter um lock, tipo cargo, por exemplo, do Rush, eu consigo controlar a versão das coisas. Então, elas vão mudar, mas no meu PC não. No meu PC elas ficam lá congeladas e aí as coisas não quebram. Então eu tenho esse flake lock com a versão, Flake Nix, né, que criou o flake locks que eu tô usando, onde o meu Flake Nix ele está configurando os inputs para o Nix Packers, para outro Nix Packers, para o same browser que eu tenho, para o NVF que eu já falo dele e para o Home. E aí, como a minha versão do Nix tá feita lá certinha, quando eu quiser atualizar meus pacotes, né, meus Nix Packers, eu atualizo. Quando eu quiser mudar para a próxima versão, eu mudo. Mas mais incrível do que isso, cara, e essa aqui é para explodir sua cabeça. Eu uso ambas as versões. Eu uso a versão estável de pacotes e eu uso a versão instável. E eu só atualizo a versão estável quando eu quero. A versão estável às vezes eu atualizo diariamente, porque, sei lá, eu jogo o Ozo e o Ozo atualiza e eu preciso atualizar ele, que eu gosto de baixar os binários. Mas a versão estável tá lá, plena, tranquila, intocável. Ela não buga, ela fica quietinha no canto dela. Né? Então as coisas que estão aqui dentro do meu package... Cadê meu package? As coisas que estão aqui dentro do meu package, elas não quebram. Elas estão aqui tranquilas, elas não vão quebrar. Mas as coisas dentro do meu unstable package, elas podem quebrar. Né? E se quebrarem, o que eu faço? Eu apago daqui e boto lá. Ou então eu volto meu lock, sei lá, usando Git. Né? Porque eu tô gitando sempre que eu mexo com as coisas. E aí eu volto pro Flake Lock e pronto, voltou a funcionar. Cara, que incrível. Nossa, que incrível é isso. Eu posso ter mais de uma versão do kernel no meu mesmo arquivo. Você tá entendendo? É surreal o fato de eu ter o Flake Nix dessa forma. E aí eu chego na última coisa que eu quero falar, que são alguns flakes que são feitos para configurações facilitadas. Então, sei lá, talvez você tá vendo aqui meu Nelvin, você acha ele muito legal, porque ele brilha, ele pisca, ele escreve coisas bonitas, ele abre, sei lá, o Lazy Git aqui bem rápido, e aí a gente pode guitar coisas, ele abre o IASE aqui, e aí eu posso, sabe, andar aqui, eu posso vir aqui pro Modules, eu posso vir aqui pras coisas. Cara, e essa coisa aqui, na verdade, ela tá num dos flakes, que é esse flake aqui, ó. É o Flake NVF, né? Então, deixa eu só fechar ali embaixo, que esse painel aqui tá me dando raiva. Pronto. Então, então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho esse input chamado NVF, que eu passo ele aqui para dentro da configuração. E o que isso aqui faz no final, como eu usei um negócio chamado Inherit Inputs, que tá aqui em algum lugar, aqui em Inherit Inputs, é que eu vou ter acesso a eles quando ele rodar todas as minhas configurações. Então, em resumo, para não falar tanto, se eu entrar aqui no meu IASA e eu entrar aqui no módulo, aqui dentro eu tenho acesso a aquele NVF, ó, que é um input, então inputs NVF. E aí é assim que eu configuro meu Nelvin, cara. Meu Nelvin, ele é configurado da forma mais ridícula do mundo. Eu venho aqui no Nelvin, né, eu venho aqui nele e eu, sei lá, tem muita coisa aqui que eu inclusive gerei, né? Mas tem boa parte das coisas, cara, eu fui só olhando aqui no NVF, mano, e eu venho aqui e eu falo, eu quero configurar o telescope. E aí eu vou olhando quais opções o telescope tem, cara. Por quê? Porque eu quero um editor prático, eu quero usar ele, não quero viver minha vida configurando ele. Né? Talvez eu queira também, mas eu primeiro quero usar ele, porque eu tenho uma necessidade agora de usar ele. Eu tenho necessidade no momento de usar ele. E aí eu vou aqui, o telescope, e eu vou botando true e tal, né? E ele tem um mappings lá para você colocar os seus mappings, ele mostra lá quais são as opções, e você passa, sei lá, um tempo lendo eles quando você tá assinando para fazer, vai botando as opções, ativar, e do nada seu Nelvin tá funcionando muito bem. Do nada você tá abrindo o window do lado, você já tem um monte de plugin, você tem, sei lá, um plugin para abrir um mapa. Cadê? Google Map. Olha isso, cara. Do nada você tem um plugin para poder andar no mapa, cara. Nossa, cara, isso não é... Você falar pra mim que isso não é incrível, você tá maluco. Com todo respeito. Então, deixa eu fechar aqui o mapa, acho que é Close Minimap. Cara, só porque eu fui marcando coisas. Isso aqui facilitou muito minha vida. E o meu Nelvin não vai quebrar. Olha como é que eu habilitei minhas linguagens. Eu vim aqui em Languages e falei, Clang Enable, Rush Enable, Tree-Seater Enable, Lisp Enable, Diagnósticos, Update, at Insert. Então, quando eu tô no modo insert que eu escrevo algo, ele já dá erro, sei lá. O erro já aparece escrito aqui. Por quê? Porque eu botei esse Virtual Text. Então, cada coisinha que eu fui fazendo foi configurando meu Nelvin. Eu acho que para terminar, tem outra configuração que eu fiz usando o Nix, que para mim foi incrível. Foi o seguinte, eu uso o Compose Keys, né? Então, se eu abrir aqui embaixo e eu vim para cá, tem um arquivo aqui chamado .xcompose. E nesse arquivo tem várias multikeys que são configuradas para eu poder escrever usando minha Compose Key. Então, minha Compose Key é a barrinha, a contrabarra, essa aqui. E quando eu aperto contrabarra duas vezes, sei lá, clown, ele escreve um palhaço, escreve um símbolo matemático, escreve um alfa, né? Isso que vai me fazendo
me torna apto a escrever Unicode. E aí, para configurar essas keys de uma forma melhor, o que eu faço? Eu tenho aqui um keyboard, onde dentro do keyboard nem tá aqui, cara, está no meu Unicode. Eu tenho um Unicode, onde dentro dele eu tenho um programa fantástico, que chama um outro programa que eu tenho, chamado Jane. Pronto, esse Jane aqui foi um programa que eu escrevi na mão, na unha, né, como tem que ser. E esse programa foi baseado em outro programa chamado Unicodef, né? E aí o que eu faço? Eu pego as funções e eu aplico várias transformações nela em ordem. Então aplica primeiro isso, depois aquilo, e adapta, não sei o que, depois concatena com esses negócios e tal, e intercalando de tal forma. Aí troca tal coisa por multikey, troca tal coisa por espaço e boom! Eu simplesmente transformo isso aqui, configurei de forma bem tranquila, naquele arquivo todo bugado. E eu uso isso como input pro meu keyboard, né? Pro meu keyboard que vai ter todas aquelas coisinhas. Inclusive, peraí, tem uma coisa aqui? Ah, tá. Aqui foi como ele fez as funções lá do... Como configurei as funções do Nelvin, porque elas são sets de atributos, onde você vai dizendo, qual é a key, o que ela faz, qual é o modo dela. E aí isso aqui é uma lista delas que acaba sendo importada aqui em algum lugar. Aqui, ó, My Custom Keymaps é Import Keymaps. Cara, ficou incrível isso, sabe? É muito prático de você mexer depois que fez, né? E eu não vou perder, não vai parar de funcionar. Isso é realmente muito confortável. Uau. Simplesmente uau. Se eu quiser adicionar um aqui, eu venho aqui, eu boto qual o input que eu quero, e aí eu escrevo o que é que eu vou descrever, e quando der rebuild, ele vai sozinho, ele vai descobrir se mudou alguma coisa, se mudou, ele vai atualizar lá meu ponto .compose, e eu vou ser apto a escrever, sei lá, existe um x, tal que feed x, se somente se de x. A fonte de JetBrains é muito boa pra isso não, mas a gente releva, tá? E é isso, cara. Espero que você tenha gostado desse relato de experiência, cara. Como o Nix é incrível. Uau. Simplesmente uau.